Bom, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Paula Pires, eu sou terapeuta, tenho estudos, conhecimento, mestrado na área de medicina integrativa, também sou terapeuta da voz, treinadora de palestrantes e me coloco aqui também como aluna de psicanálise, quase me formando agora na psicanálise, mas o mais importante de tudo não são esses títulos, nada do que a gente tem de conhecimento possa ser mais importante do que aquilo que Deus fala no coração da gente para nós podermos trabalhar e ajudar outras pessoas. O meu objetivo aqui é ajudar outras mulheres a amadurecerem e se desenvolverem, que eu acredito que isso é o mais importante de tudo. Então, o Prospera Mulher é um projeto que eu e a Rose, a minha sócia, nós desenvolvemos justamente com esse intuito de ajudar outras mulheres a prosperarem, evoluírem e amadurecerem. Quando a gente fala em prosperidade, as pessoas costumam achar que é prosperidade só financeira. E prosperar financeiramente é maravilhoso, porque é bênção quando a gente consegue conquistar projetos, conquistar dinheiro, conquistar carreira, conquistar cargos. Mas eu digo que o dinheiro ele é maravilhoso porque ele traz conforto para a nossa vida. Entretanto, não é a presença de muito dinheiro ou a ausência de dinheiro que vai fazer efetivamente com que a gente tenha uma vida muito diferente, mas é à medida que nós conseguimos equilibrar todas as coisas, as questões financeiras, emocionais, de família, de amizade, de sociedade. Principalmente as nossas questões internas, quando nós olhamos para dentro da nossa vida. E principalmente porque, dentro da visão que nós temos de que nós somos seres espirituais, passando aqui na Terra por uma experiência de vida, e que nós um dia voltaremos a ser seres espirituais. Então, entendendo isso, que nós estamos aqui num processo de aprendizagem e de ensino, é que então o Prospera Mulher faz com que a gente tente prosperar, amadurecer e evoluir em cada uma dessas áreas. Quanto mais equilibradas nós conseguirmos ficar em todas essas áreas, mais tranquila, mais serena, mais fácil vai ser a nossa passagem por aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós teremos muitos desafios. O próprio Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele também falou que a gente teria grandes desafios aqui. Então, o nosso objetivo é justamente entender um pouco sobre esses desafios, sobre a vida, como funciona a nossa mente, a nossa mentalidade, as nossas emoções e que reflexos isso tem no nosso corpo. E como então gerenciar tudo isso de uma forma melhor. Como nós conseguirmos trazer tudo isso para esse conhecimento para que a gente possa ter uma vida mais leve, com menos sofrimento. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre merecimento e autossabotagem. O que que acontece? Nós sabemos que merecimento é um dos fatores que ajuda, favorece ou atrapalha o desenvolvimento de uma pessoa. Por que que nós estamos falando sobre isso? Por que que o merecimento ele é tão importante? Porque o merecimento ou o não merecimento é aquilo que vai fazer com que a gente acredite que a gente está recebendo algo do mundo, de Deus, das outras pessoas, da vida, ou que a gente não merece receber. Muitas vezes acontece o quê? Nós termos muitas coisas, bênçãos mesmo na nossa vida, entretanto, nós não conseguimos olhar para isso com gratidão. Então, a gente começa a olhar só para aquilo que a gente acha que a gente não merece. Puxa, eu não merecia estar passando por isso. E é aqui justamente que a gente vai entender um pouco de onde vem essa questão de eu acreditar que eu mereço ou que eu não mereço.
Junto com esse merecimento, a gente vai também falar hoje sobre autossabotagem. Mas o que é autossabotagem? Sabotagem é quando você passa por algo que você acredita que te prejudicou. Então, eu fui sabotada. Alguém fez algo, ou a vida me trouxe uma situação ou uma circunstância que me sabotou, que me derrubou, que fez com que eu não conseguisse ir adiante. E a autossabotagem é quando o agente dessa sabotagem, ou seja, disso que acontece com a nossa vida, é provocado por nós mesmos, ou seja, por crenças que nós temos e por essas crenças vão fazer com que a gente acredite que nós estamos passando por isso porque nós, na verdade, merecemos ou não merecemos, e nós mesmos acabamos acreditando, então, que a gente não pode receber esse presente da vida. A gente não pode desfrutar disso. E, e olha que interessante, tanto o merecimento ou o não merecimento, quanto a autossabotagem, eles vão ter raízes lá atrás na nossa infância. Então, é lá nesse passado infantil que essas coisas vão acontecer, e a forma como nós interpretamos aquilo que aconteceu vai fazer com que a nossa vida se desenvolva de uma maneira ou de outra. Então, através daqueles pensamentos, daqueles fatos que aconteceram na infância, que a gente vai achar, então, que tem merecimento ou não. Então, são essas experiências iniciais lá na infância que vão definir a nossa percepção de valor pessoal. Quando a gente fala em valor pessoal, eu não sei você, mas qual é o seu valor? Quão importante você é? Isso é uma coisa que vem, essa percepção de valor, ela vem lá da nossa infância. Quão importante nós fomos para os nossos pais. E tudo isso começa desde a nossa gestação. Então, será que a minha gestação, ela foi programada? Eu fui desejada? Ou eu escapei, né? Como dizem, ah, esse aqui escapou, não era para vir. Mas se a gente for pensar, nós todos que estamos aqui, era para estarmos aqui. Porque se não fosse, a gente, por alguma razão, não teria vindo. Então, e quando a gente pergunta isso no consultório para as pessoas, a maioria das pessoas vieram de gestações em que as mães nem sabiam que estavam grávidas, não tinham planejado, mesmo dentro de um casamento, de um relacionamento, não, esse escapou, não era para ser e tal. Mas, claro, também tem aqueles que foram muito desejados, muito amados. Mas o que acontece? A maternidade tem uma coisa linda que no momento em que nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, pode ser que algumas de nós aqui tenhamos passado por experiências de medo, de ansiedade, de angústia durante a fase da gestação, porque a gente às vezes não estava preparada para aquilo. Entretanto, as nossas mães também podem ter passado por isso com a nossa vida. Então, é nessa jornada que a gente veio nesse lar que estava preparado ou que não estava preparado para nos receber, que nós chegamos. E aí esse bebê, ele vem e todas as influências que vão ter em cima dele sobre esse pai, essa mãe, ou essa família que adotou, ou mesmo a família que cuidou. Às vezes você pode não ter sido cuidado por seu pai ou por sua mãe, pode ter sido cuidado por outra família. Então, é essa criancinha que veio ao mundo, que mora dentro de nós, que vai depois, quando nós crescermos, ter como pensamentos já nós adultos de merecimento ou de não merecimento das coisas. E olha que interessante, imagina que isso aqui é o bebezinho, tá? E essa aqui é a mãe. Então, essa mãe está gestando esse bebezinho aqui
E o que que acontece? Tendo ela desejado ou não esse bebê, quando essa mãe dá a luz para esse bebê, ele não entende que ele se separou dessa mãe. Para o bebê, ele vai continuar sendo a mãe. Então, toda vez que a mãe se distancia desse bebezinho, o que que acontece? Ele chora, porque ele entende que é de eu. Então, ele não entende como um ser separado. Vai levar muitos meses para esse bebê entender que ele saiu de dentro dessa mãe e que ele agora é um ser separado. Então, esse desejo por atenção dessa mãe vai ser algo que o bebê vai crescer desejando ser olhado, ser escutado, ser percebido, ter atenção, ter o colo, ter o carinho dessa mãe, dessa cuidadora, dessa babá, dessa pessoa, porque nós, seres humanos, precisamos disso para existir. E é justamente em cima deste olhar que a mãe tem ou não para essa criança, a atenção que ela dá ou não, ou a pessoa que faz a função materna, alguém que desempenha a função da mãe, que vai fazer com que nós, como crianças, cresçamos e depois, na fase adulta, pensamos se nós temos merecimento das coisas da vida ou não. Então, o que que acontece? A criança vai ter esse desejo de ser amada. Ela vai ter uma sede muito grande de ser amada. E ela nasce com esse desejo e ela quer ser aceita. Toda criança quer ser aceita. Então, por exemplo, se a mãe pede, dá um beijinho aqui, faz um carinho, ai, vai lá, pega, traz para a mamãe isso, pega o cremezinho, passa aqui na mamãe, ai, dá um beijinho. A mesma coisa com a criança. Caiu, a mãe vai lá e dá um beijinho, sarou e tal. O que que vai acontecer? Então, nós vamos crescer dentro dessa estrutura, desejando muito ser amadas. E esse desejo de ser amadas vai fazer com que a gente tenha uma autoestima boa ou baixa. Então, esse amor que a gente recebe lá na infância é o que vai permitir, é o que vai moldar o formato como nós vamos ser amadas depois, ou como nós vamos precisar ser amadas depois. Então, nessa infância, o que que vai acontecer? Vão se formar aqui dentro da nossa mente, a gente já conversou um pouco sobre isso na outra aula, crenças. O que que são crenças? São informações que nós recebemos de 0 até 7 anos. A nossa mente de criança, depois dos 7 anos, ela vai fechar. É como se você tivesse um cérebro que, depois dos 7 anos de idade, aquelas informações que você recebe, esse cérebro agora, pum, fechou. Então, aquelas informações de 0 a 7 são informações que é para serem protetivas para a nossa vida. Então, quando a gente, mãe, diz para o filho assim: filho, não conversa com estranhos. Olha, se alguém te trouxer uma balinha e te oferecer, você não aceita. Olha, se a mamãe estiver ali no supermercado com você e você vir uma pessoa conversar, você não conversa, chama a mamãe. E aí, o que que vai acontecer? Então, isso são coisas que a gente coloca na cabeça dos filhos e que os nossos pais foram colocando na nossa cabeça para nos proteger. E tudo aquilo que eles acreditavam que era bom, interessante, respeitoso, ou seja, a formação daquilo que eles receberam dos pais deles, que eles achavam que era bom para eles, eles colocaram na nossa cabeça também de criança. Então, a gente vai ter várias crenças positivas, boas, de acreditar, por exemplo, aquela mãe que diz: você consegue, você é inteligente, você é forte, você é amado, você é perfeito, você, meu filho, você consegue chegar onde você quiser. Então, aquela criança, ela vai crescer acreditando que ela pode realmente ser alguém e ela vai enfrentar os desafios e vai alcançar os objetivos. Por quê? Porque foi colocado na mente dela que ela conseguia, que ela tinha capacidade, que ela merecia, que ela podia fazer aquilo.
que ela alcançaria os resultados que ela desejaria, os sonhos dela. Então, foi uma programação que foi colocada na mente dela. São crenças positivas, mas, ao mesmo tempo, a gente também conviveu dentro de ambientes familiares, ou de escola, ou igreja, ou pessoas que colocaram crenças negativas na nossa cabeça. Você é burra, você é incompetente, você não é bonita, você não consegue, você não vai dar boa para nada. Então, o que que acontece? Aquilo que a gente escutava quando criança é o que grudou e o que ficou dentro da nossa mente. Só que até poucos anos atrás, a neurociência não sabia como é que poderia se mexer nessa caixa, nessa mente, nesse cérebro. Era como se quisessem tirar aquelas informações de lá. Falavam, mas como é que nós vamos tirar isso? Já está lá dentro, não tem como tirar. Entretanto, eles descobriram que se nós começamos a colocar novos comandos, novas ideias, novas crenças dentro da nossa cabeça, mesmo a gente sendo adulto, a gente cria uma nova rede neural. Ou seja, o nosso cérebro, ele já está lá dentro formatado com aquelas ideias. E existem, imagine que fossem pequenas estradas onde conectam essas informações. Só que quando eu começo a depositar dentro da minha mente novas crenças, eu posso, eu consigo, eu sou filha do Rei do Universo, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou preciosa, aos olhos de Deus eu sou perfeita. Quando nós começamos a escutar isso e colocar na nossa mente essas informações, a gente cria, gente, acreditem nisso, o cérebro começa a criar novas redes neurais. É como se fossem novas estradas para as novas informações passarem. E o melhor de tudo, essas informações novas têm a capacidade de ir se decompondo, se acomodando, compactando aquelas informações velhas até que a gente consiga ficar com essas informações aqui na mente. Então, essas crenças que a gente teve lá na infância, elas vão fazer com que a gente traga limitações para a nossa vida de adulto. E olha comigo agora a base dessa pirâmide. Então, essas experiências infantis que a gente teve lá atrás, que são, por exemplo, as críticas, a rejeição, aquilo que foi falado, as negligências, ou seja, as faltas de atenção, a falta de cuidado que tiveram com você, faz com que você cresça achando: eu não sou ninguém. Eu não tenho valor. Eu não sou amada. Então, essas experiências que a gente teve, de que a gente era criticada, que a gente foi rejeitada, tudo isso vai fazer com que a gente seja adultas hoje que acreditam de verdade que a gente não tem valor. Por quê? Porque isso foi depositado dentro da nossa mente sem que os nossos próprios pais, cuidadores, professores, pastores, padres, sem que essas pessoas entendessem o quão ruim seria isso para nós agora na nossa vida adulta. E o que que acontece? São essas experiências infantis de críticas e tal, e outras experiências que depois a gente vai acessar na hora que a gente fizer a meditação, experiências de abuso, de abandono, essas experiências que fazem com que a gente realmente acredite que a gente não é merecedora de nada. E aí a gente vai se auto-sabotar, a gente não vai conseguir ter resultados, porque lá dentro do nosso programa mental está rodando um programa que diz: você não merece. Mas a gente tem como modificar isso. E isso é uma coisa maravilhosa.
Olhando para o meio da nossa pirâmide aqui, então, as interpretações negativas. O que que são essas interpretações negativas? São falhas, tá? Que significam eu sou defeituoso. Muito possivelmente, quando você recebeu informações desse tipo, você começou a acreditar não só por conta das críticas e tudo, mas assim, nossa, alguém dizia para esse menino não vai dar nada. Essa menina não vai ser ninguém. Se arrumar alguém para casar já tá bom, porque olha só, olha como ela é relaxada, olha como ela então, o que que acontece? A gente cresce acreditando que a gente não é capaz de fazer as coisas, que a gente não consegue. E aí você começa e desiste. Começa outra profissão e desiste. Não, acho que agora eu vou fazer um concurso. Não passa, desiste. Não, acho que agora eu vou trabalhar naquele lugar lá porque vai ser bom. Vai lá, fica pouco tempo, sai do emprego. Não, porque agora eu vou cuidar da minha casa, fazer. Começa, não consegue. E isso tudo vai fazendo o quê? Com que a gente acredite que a gente não tem capacidade. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Toda mulher é uma CEO. Sabe o que é uma CEO? Uma presidente de uma empresa. Toda mulher é uma CEO, tem características de uma CEO nata. Porque quando a gente começa a cuidar de uma casa, começa a fazer comida, começa a ter uma criança ali para você cuidar, você é obrigada a organizar as coisas. Se você não organizar, não vai dar certo. Entretanto, toda mulher, ela já começa ali, ela casou, ela já tem uma casa para ela organizar, ela já tem um marido para ela cuidar, ela tem uma criança, de repente vem uma criança, às vezes ela mora ainda, tem os pais que moram com ela, então ela tem um idoso para ela gerenciar, e assim vai. Então, nós somos CEOs natas. Não existe uma mulher que não tenha capacidade de fazer nada dentro de uma casa. Pode ser, eu brinco, né? Eu falo assim: tem mulheres que dizem assim, ah, eu tenho duas mãos esquerdas, né? Não consigo fazer, eu quebro, eu derrubo, eu sou desastrada, ou eu não gosto do serviço de casa, ou eu não, meu negócio é trabalhar fora e tal. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando em fora, você vai ter que ter organização. E quando a gente cresce ouvindo que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a gente não é ninguém, dificilmente a gente vai realmente conseguir se desenvolver. Então, olha comigo para a partezinha da pirâmide, a parte pequenininha de cima, que é a nossa crença central. Vai ser de que eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Ou seja, o que eu sei, o que eu faço, o que eu sou, o jeito que eu realizo as coisas, não é suficiente. E aí a gente fica com aquela sensação de que a gente está devendo. Ah, eu não sou boa. Não, o marido foi embora porque eu não era boa esposa. Não, olha, os filhos não vêm me visitar porque eu não sou uma boa mãe. Olha, me mandaram embora do emprego porque eu não sou boa nesse trabalho. Só que você pode ter passado por todas essas crenças sem perceber. E aí você se torna uma adulta e você não sabe por que que você tem os resultados que você tem. E tudo isso vai estar ligado a essas crenças limitantes que te colocaram na cabeça quando você era criança. Então, o que que a gente vai perceber, tá? É que o comportamento da vida adulta, o comportamento que a gente tem hoje, a visão que nós temos hoje da nossa vida, de quem nós somos, dos relacionados, lá atrás há uma criança que não foi protegida. O que que é essa criança não protegida? É quando os pais, cuidadores, quem era responsável por te atender, te ajudar, te proteger, falhou com você de alguma forma. Pode ser que os seus pais trabalhassem fora.
e deixassem você sozinha, com uma vizinha, com alguém. Pode ser que você ficasse com parentes, pessoas que te cuidaram. Pode ser que você tenha passado por situações desagradáveis. Por exemplo, existem muitas situações para a vida da mulher, quando ela é menina, que são desagradáveis. O próprio fato de quando a gente fica mocinha, quando vem a menarca, a primeira menstruação da mocinha, muitas mulheres contam histórias de que foi horrível, eu não sabia o que era, ninguém me falou, a minha mãe não me avisou, aconteceu e eu estava no parquinho brincando, ou eu estava na casa de uma tia, ou eu estava na rua, eu achei que eu tinha me machucado. Então, são situações em que a menina, ela se sente muito desprotegida. E outras situações que às vezes o adulto impõe. É um parente, um tio, alguém que vem e faz um carinho que você não queria, uma carícia, ou fala alguma coisa para você que você não queria, e você fica com medo. Alguma coisa, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. E olha que interessante, eu tinha uma cadeira no meu quarto que eu colocava à noite o uniforme do colégio que eu ia usar de manhã, eu estudava de manhã. E toda noite eu colocava a camisa, era um colégio que tinha uma camisa de tecido, né? Passadinha com o nome bordado, assim, o emblema do colégio bordado. E para não amassar essa camisa, eu colocava essa camisa bem bonitinha na cadeira. Só que à noite, quando eu apagava a luz para dormir, que eu olhava para a cadeira, eu via aquela estrutura de ombro e tal, e eu tinha a impressão que tinha alguém sentado ali. Então, o maior medo, além de olhar para isso e achar que tinha alguém sentado ali, era de levantar para acender a luz. E várias vezes eu falava para mim mesma: não, eu tenho que ter coragem de ir lá e acender a luz. Quando eu tinha coragem que eu ia lá e acendia a luz, eu via que não tinha ninguém. Era a camisa do uniforme. Mas demorou muitas vezes acontecendo essa situação para eu pegar e tirar aquela camisa dali. Falar, deixa que amasse, vou pôr dobrada aqui embaixo mesmo, porque aí eu olhava para a cadeira e não tinha mais medo. Então, são coisas que acontecem na infância que a gente, são medos. Teoricamente, agora que a gente é adulta, a gente fala é medo bobo, medo do escuro, de uma coisa ou de outra. Fora as crenças que tinha, se deixar o chinelo virado, né, a mãe morre. Nossa, tinha tanta coisa, vocês também devem ter muitas coisas para contar sobre isso. Então, o que que acontece? Quando essa criança não se sentiu protegida, porque às vezes a gente tem lá o pai, a mãe e tal, mas quantas situações acontecem dentro de casa? Abusos de criança pelos próprios pais, pelos padrastos, por parentes, tios, outras pessoas. Às vezes foi no próprio ambiente da casa que a criança passou por aquilo. Então, onde estava aquele adulto que tinha que ter te protegido? Então, isso vai fazer com que a gente cresça com a sensação de desprotegido. Então, o primeiro medo que a gente vai ter ali, quando adulta, quando adulto, é o medo de abandono. Ou seja, eu tenho uma dependência emocional e eu tenho um apego ansioso nas relações com as pessoas. Sabe aquela pessoa que daí tudo ela é apegada, ela não consegue fazer nada sozinha, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue evoluir, tudo ela tem que ter alguém junto, alguém que vai com ela. Ela é emocionalmente dependente. Às vezes é de um marido, às vezes é de um filho, às vezes é de uma irmã. É aquela pessoa que ela não consegue se desenvolver. Então, ela tem medo de ser abandonada. E isso gera uma ansiedade tão grande nela, com a relação com os adultos, que é justamente aí que ela é abandonada, porque as pessoas vão taxá-la de pegajosa. Essa pessoa é cansativa, ela é pegajosa, olha, ela não consegue fazer nada sozinha, tá? Então, esse é um dos medos que a gente vai ter. A segunda característica que a gente pode apresentar quando a gente foi uma criança que não foi protegida é o perfeccionismo. Ou seja, é um esforço constante para provar o próprio valor através das realizações.
Sabe aquela mulher? Aqui deve ter, eu tenho certeza que deve ter aqui no grupo, que é perfeccionista, que ela faz e tem que fazer muito bem feito. É aquela mulher que limpa a casa e passa álcool em tudo, ela é impecável, a roupa, os negócios, e ela volta 10 vezes para olhar se está tudo no lugar. Eu já fui essa mulher. Sabe o que que eu fazia? A minha funcionária, eu trabalhava de segunda a sábado, o horário de trabalho, com cirurgia, então saía cedo de casa, voltava à noite. E aí no domingo, quando meu marido falava assim, vamos fazer um churrasco? Vamos. Se eu abrisse um armário para pegar uma louça, uma coisa qualquer, e tivesse alguma poeira, alguma coisa, pronto, o churrasco já passava a ser secundário. O que que eu ia fazer? Lavar toda aquela louça do armário e ali eu começava e não parava mais. Só que a pessoa que trabalhava na minha casa fazia. Entretanto, eu tinha uma necessidade de mostrar que não, eu preciso fazer perfeito. Se não ficar perfeito, não fica bom. Então, se você é perfeccionista, saiba que isso é reflexo de uma sensação de que você não foi protegida na infância, tá? E isso não é bom, porque te desgasta. E eu aposto que todo mundo deve, para com isso, deixa aí essa casa, deixa essa louça um pouco, vem aqui conversar. Olha, a visita tá aqui, você tá lá já. Não, eu vou lavar porque eu quero mostrar que eu deixo tudo pronto. Então, isso veio da sua infância. Você não tem culpa, querida, tá? Outra coisa que a gente vai sentir, outro comportamento que a gente pode ter, isolamento, que é a dificuldade em confiar e formar conexões profundas com as pessoas. Ou seja, é aquela pessoa que ela é mais isolada, ela é mais quieta. Ela até interage, mas ela está sempre na dela. Ela não quer saber, ela não tem interesse, as pessoas chamam, ela não vai, ela prefere ficar sozinha, ela diz que ela gosta da casa dela, do gato, do bichinho, das plantas e que ela é muito feliz com as coisas dela. Mas isso é um sinal de quê? De que essa criança não foi protegida na infância. E aí ela tem medo de se relacionar com as pessoas e ser magoada, ser machucada. Eu sei, muitas de nós sentimos isso. A gente fala, não, se eu me envolver com essa pessoa, se eu der muito carinho, muita atenção, ela vai conectar e eu não quero. Então a gente acaba ficando distante das pessoas. E só que isso faz com que a gente sofra e se sinta sozinha, deprimida, chateada. E fica sempre achando que as pessoas estão devendo alguma coisa para gente. Só que quando a pessoa vem, a gente não quer. A gente não aceita essa conexão, essa entrega. Então, isso também vem lá da sua infância. E a autossabotagem em si, que é a criação inconsciente de obstáculos ao próprio sucesso e felicidade. Sabe aquela pessoa que quando ela tá para conseguir aquela promoção, aquela coisa, ela mesma inconscientemente. A gente olhou na primeira aula, eu falei sobre o consciente e o inconsciente. O consciente é tudo aquilo que a gente toma de decisão aqui, que está relacionado ao que eu vejo, ao que eu escuto, ao que eu sinto, ao que eu pego, ao que eu toco. Ou seja, é racional. Ah, eu consigo olhar para um buffet de comidas e falar: eu vou pegar o arroz, eu vou comer hoje a abobrinha, eu quero a carne de panela. Então, essas decisões que são mais simples aqui, elas estão no consciente. E as decisões que estão no consciente, elas são tomadas de acordo com aquilo que eu tenho no inconsciente, que foi aquilo que eu aprendi lá na minha infância. Então, por que que entre peixe e carne de panela eu vou na carne de panela? Porque eu não comia peixe quando criança. Eu não gostava, minha mãe não comprava, então eu não aprendi a comer peixe. Então, eu gosto de carne de panela. Então, são essas coisas que a gente vai decidir aqui no consciente, mas elas vão ter relacionadas lá com a nossa infância. Então, desde uma coisa simples como uma comida, escolher alguma coisa, até uma coisa muito difícil, muito complexa da vida de resolver, uma decisão importante, né? Tudo vai estar relacionado àquilo que foi colocado na nossa mente lá na infância.
E aí, nós vamos estar sempre criando sabotadores, autossabotagem, ou seja, a gente mesma, quando vai conseguir um resultado bacana em alguma coisa, opa, agora eu vou tirar as férias, uma semana de férias e vai ser maravilhoso. O que acontece? Eu vou lá e torço o pé. E fico de bota. E aí, puxa vida, olha só o que aconteceu. Agora tô eu aqui, ó, uma semana de férias com a perna machucada, de bota, não vou poder aproveitar. Por que que eu torci a perna? Porque o meu inconsciente, lá no fundo, acha o quê? Que eu não merecia desfrutar, que eu não merecia aproveitar, que eu não merecia ser feliz. Então, eu me auto-sabotei. Mas é consciente? Eu sei que eu estou fazendo isso? Não, eu não sei. Eu estou fazendo sem saber. Então, todos esses comportamentos que a gente tem hoje como mulheres adultas vão estar relacionados à nossa infância, algo que veio lá de fora, lá de trás. E aí, como é que a gente quebra, então? Esse pode ter gerado muitas coisas, né, na sua vida, mas não importa. Libere os seus pais. Seja grato, obrigada pelo que vocês fizeram, né? Muitas aqui, talvez o pai e a mãe já tenham falecido, então, quando à noite vocês fizeram o melhor. E outra, a gente não pode esquecer, como é que esse pai e essa mãe foram criados? Como que esse avô e essa avó criaram os nossos? Será que também não foi? Ver que cada evolução, cada geração tem um pouco mais de facilidades, mas olha as dificuldades que eles passaram. Eu vejo, por exemplo, os meus bisavós que vieram da Itália, da guerra, né, da Alemanha e da Itália, então vieram fugindo da guerra. Chegaram aqui no Brasil, não tinham nada, só tinham a força de vontade de trabalhar, foram trabalhar nas lavouras de café. Então, o que acontece? Uma vida bruta, uma vida pesada, que nós já tivemos um pouquinho melhor do que a deles, e os nossos filhos um pouco melhor do que a nossa. Então a gente também tem que olhar e pensar, puxa, nós estamos falando dos nossos pais, mas e os nossos filhos? O que que a gente também aprendeu e fez com a vida deles? Eles também têm uma criança aqui dentro deles. Então, cultivar essa gentileza com você mesma, com a gente mesma, puxa, eu tenho que ser gentil. É a minha história. Foi difícil, eu cheguei até aqui, eu passei por uma razão maravilhosa. Deus te trouxe até esse encontro hoje à noite aqui para te dizer isso, né? Que seja amorosa com você. Olhe para tudo que você já passou e seja grata a Deus, porque Ele te fortaleceu até aqui. O fator número dois, olhando para o nosso círculo, então, o da direita vai ser o segundo aqui, o de baixo, à direita, transformação. Substituir as crenças limitantes por afirmações positivas. Então, o que é que a gente tem que fazer todos os dias, a todo momento, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? Deus, obrigada por esse dia vai ser maravilhoso. Hoje eu tenho saúde, eu sou abençoada, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou inteligente, eu sou bonita. Mas vai ter momentos em que vai estar tudo fora de ordem. Vão ter momentos na nossa vida que a gente vai falar: Meu Deus, que tempestade, sabe? E a gente vai olhar e falar assim: Mas que diabo? O diabo vai olhar para você e falar: Aí, ó, pega essa tempestade aí para você. Quero ver agora você conseguir dizer que você é amada, que você é feliz, que você é filha do Rei do Universo, que você consegue, que você enfrenta, que você é forte, que você é comprometida. E você tem que olhar para ele e dizer: Eu sou a tempestade. Eu sou a tempestade. Uma tempestade de coisas boas, de alegria, de bênção, de prosperidade. Eu sou uma abençoadora. Eu sou próspera. Eu sou feliz. Eu sou amada. Eu sou inteligente. Eu sou filha do Rei do Universo. Eu consigo, sim. Eu supero, sim. Eu levanto da cama, sim, todos os dias. Eu tomo banho, eu escovo o dente. Porque eu já passei por depressão. Eu sei como é quando a gente cai nesse buraco.
Mas eu até falei num podcast, depois eu vou deixar lá o linkzinho para vocês assistirem. Talvez, eu não sei, aqui no grupo alguém possa estar passando por isso, dizer, meu Deus, eu estou no fundo do poço, né? E eu digo, se você já chegou no fundo do poço, que ótimo, porque agora a gente só tem que olhar para cima e falar como é que eu vou sair daqui. Por que olhar para cima? Porque a gente tem que olhar para o céu e falar, eu quero sair, eu quero ver o céu de perto. Então, quando nós começamos a fazer esse processo de conversar com a nossa mente e colocar ideias positivas, a gente vai ver que vem uma enxurrada de coisas negativas. Sabe aquela coisinha que parece que tem uma voz, aqui um anjinho e um diabinho? Ah, você consegue, e o outro não, você não consegue. Ah, você tá bonita hoje, não, você tá horrível hoje. Manda esse diabinho, ó, "Shht, cala a sua boca. Quem tem voz aqui sou eu, é o meu anjo que vai estar aqui no meu ouvido, que sou eu mesma contando para o meu cérebro. Coisas positivas, enxurrada, tempestade de bênção, de coisa positiva você vai colocar na sua mente o tempo todo. E você vai ver, não vai ser fácil, tá? Mas também na outra aula eu falei: pega um cartão vermelho, quando vier aquela ideia negativa, dá um cartão vermelho nela, expulsa, bota lá para fora, igual no jogo de futebol. Sai daqui, ideia negativa, sabe? Não aceita, impugna mesmo e já põe uma ideia positiva no lugar. Então, substituir essas crenças, quando a gente faz isso, a gente está criando as novas redes neurais para as nossas novas ideias. E você vai ver, à medida do tempo, vai compactar, até que você vai sair do processo de ansiedade, de medo, de angústia e, claro, se você já está passando por um processo de depressão, precisa de ajuda profissional. Precisa de um terapeuta, um analista para te ajudar, precisa sim de medicamento, de um psiquiatra para te ajudar, porque quando a gente está no fundo do poço, dói muito. A gente fica muito sensível. Então, o medicamento do psiquiatra, ele vai te dar um certo equilíbrio nesse momento em que você não está muito conseguindo se ajudar. Mas o que acontece? Você entendendo que é um processo que você tem que ser participativa, que você tem que atuar dentro desse processo, colocando essas ideias na sua cabeça, se movimentando, saindo para fazer alguma coisa, eu vou dar uma volta, nem que seja no quarteirão. Não, é difícil, eu não tô bem, mas eu vou tomar banho e vou escovar o dente. Não, hoje eu vou sair, eu vou comprar uma tintura e eu vou pintar o meu cabelo. Hoje eu vou lixar as minhas unhas e eu vou cuidar delas. Então, assim, se você não fizer isso por você, quem vai fazer? Quem vai fazer? Às vezes a gente tem alguém que vai ajudar e vai fazer. Só que as pessoas não vão estar ao nosso redor o tempo todo. E sim, não é impossível. Eu já passei por isso. É difícil, é doloroso, mas eu tô aqui ajudando hoje outras mulheres a saírem desse quadro e incentivando a gente de como fazer. Do lado esquerdo do nosso círculo embaixo, a gente vai ter o crescimento. O que é o crescimento? É praticar novos comportamentos alinhados com o seu valor verdadeiro. Então, depois a gente vai colocar depois eu vou explicar bem, mas quais são os seus valores verdadeiros? Que são seus, aquilo que você realmente acredita que é bom, que é agradável para você, que é importante para você. Ou seja, não aquilo que os seus pais ou que as pessoas colocaram na sua mente, mas aquilo que é seu, que é o que você gosta, o que você quer, o que você que te deixa feliz, sabe? A gente tem que conhecer, a gente tem que conhecer isso. Então, quando nós entendemos quais são os nossos valores e a gente vai se movimentando na vida em direção àquilo que é importante para nós, aquilo que tem valor para nós, nós começamos a crescer e a desenvolver. Então, eu já tenho a compaixão, eu já estou começando a me amar, a respeitar o meu corpo, respeitar a minha mente. Eu já estou substituindo as crenças limitantes por crenças
positivas e eu estou com comportamentos alinhados com aquilo que eu desejo, que eu acho que pode ser bom, pode ser agradável para a minha vida, as coisas começam a mudar. E o quarto aqui, para fechar a nossa rodinha, a conscientização. Ou seja, eu começo então, quando eu começo a fazer esse movimento, eu começo a pensar, entender, falar comigo, trabalhar a minha mente, o que que acontece? Eu percebo quando eu estou me auto-sabotando. A gente começa a perceber. Puxa, alguém está me oferecendo algo que é bom, importante. Ah, eu vou. Então tá, eu aceitei um convite. Quando chega, falta 20 minutos, a pessoa fala: Eu tô saindo de casa para te buscar. Olha, eu não vou mais. Ah, mas por quê? Não, deu um problema aqui, estourou uma torneira, água, vou ter que ver alguém e tal. E não é verdade, mas é o quê? Você se auto-sabotando. Então comece a perceber, peraí, por que que eu estou fazendo isso comigo? Não, não vou fazer isso não, não vou me sabotar. Alguém vem e está querendo te ajudar, querendo fazer alguma coisa para poder te movimentar, e você está ali, ah, não, não vou aceitar, não. Ou vem um cargo, uma promoção, olha, tem uma vaga tal. Ah, eu vou fazer, vou fazer o teste para poder passar para essa vaga, porque eu vou ganhar mais, vai ser maravilhoso. Tá? Chega na hora, ah, não vou fazer, não. Ah, não, eu não fui porque meu filho passou mal, teve febre e tal. Para de se sabotar. Para de se sabotar. Você é linda, você é plena, você é competente, você é capaz. E você fica aí sem saber, dizendo para você que você não consegue evoluir, que você não consegue sair do lugar. Para com isso. Pode ser que antes dessa aula você não soubesse que você estava fazendo isso com a sua vida, mas agora, minha querida, não tem mais desculpa. Você sabe. A partir de hoje, você sabe que você está dando uma rasteira em você mesma. Você não está chegando naquela liderança que você tanto queria porque você tem medo. Por que medo? E se chegar lá e eu não for tão competente quanto eles imaginam? E se você chegar lá e você for mais competente do que eles imaginam, você vai embora, você vai prosperar muito. Então, essa autossabotagem que a gente faz, ela tem essa origem nessa fase de infância. E agora, então, o que que a gente vai ver a partir disso? Tá, Ana, tudo isso aconteceu lá na minha infância. O que que eu posso fazer agora? De que forma eu posso olhar para isso e fazer alguma coisa? Então, dentro de nós existe uma criança. Quem é essa criança? A gente chama de criança interior. É a parte de nós que guarda memórias. Então, o que que vai acontecer? Essa partezinha de nós que guarda memórias é a nossa infância, é a nossa criança interior. E, além das memórias, ela vai guardar emoções e também necessidades da nossa infância. Ou seja, ela permanece viva dentro do adulto, influenciando as decisões e as reações. Então, se você lá atrás foi uma criança que foi mimada, que tudo que você pedia te faziam, proviam para você, davam um jeito e tal, o que que vai acontecer? Quando você cresce, você vai manter o mesmo sistema. Você vai querer sempre que as pessoas façam as coisas para você, que te favoreçam, que te ajudem. Então, essa é a estrutura da criança que veio para o adulto. E essas reações que o adulto tem, se você era uma criança que era birrenta, que chorava muito, o que que vai acontecer? Você vai crescer e você vai continuar tendo esses comportamentos. Então, essa sensibilidade de criança, a crítica, por exemplo, a criança que não podia ser criticada, não podia, ela vai crescer com uma necessidade de ser aprovada. E o que que acontece? A gente precisa curar aquela criança. A gente precisa explicar para aquela criança que está aí dentro de você que aquilo que ela passou na infância não precisa trazer para a vida adulta. E dessa forma, a gente vai estar fazendo o quê? Acolhendo essa criança.
Acolher essa criança é a parte essencial do desenvolvimento desse pleno estar, desse pleno bem-estar da vida de adulto. Então, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, lá na Bíblia diz, né? Então, a gente precisa ser como a criança, mas essa criança foi ferida, ela foi descuidada, ela foi desprotegida. Então, a gente precisa visitar essa criança para curar ela lá atrás, dentro de nós, para que a gente possa hoje ser adultos saudáveis. Então, de que forma é que a gente pode curar essa criança? De que forma que a gente pode trazer esse bem-estar para essa criança que mora dentro da gente? Então, a primeira é através do reconhecimento, é aceitar a existência dessa criança interior ferida. Todas nós carregamos uma criança ferida. Porque todas nós, em algum momento da nossa infância, passamos por situações de medo, de angústia, situações em que a gente se sentiu desprotegida, que a gente não se sentiu amada ou valorizada, tá? E isso vai validar as experiências de dor que a gente teve. A segunda é o diálogo, é estabelecer uma comunicação consciente com essa criança, é escutar as suas necessidades não atendidas. A gente vai daqui a pouco passar por uma meditação onde a gente vai visitar, revisitar essa criança interior. E a gente vai ver que essa criança tem desejos, tem sonhos, né? Às vezes você chega num lugar e fala: Nossa, doce aqui eu comia quando criança, que delícia, né? Na minha fase era aqueles suspiro de peitinho, né? Que era branquinho assim, todo cheio de... Tinha doce de abóbora de coração, tô vendo essa moça aqui com coração lindo, transparente, tinha um doce de abóbora de coração. E tinha um outro doce que vinha com um anelzinho, gente, aquele era o máximo, né? Todo mundo queria ter um anelzinho daquele para fazer de conta que estava noiva de alguém. Outra questão é a reparação. É oferecer amor, proteção e cuidado para aquela criança. Esses cuidados, esse amor que faltaram. É ser o adulto que aquela criança precisava. O outro fator é a integração, que é a gente incorporar sabedoria e espontaneidade infantil à vida adulta. O que que acontece? A gente começa a crescer e começa a ver que o mundo dos adultos é diferente. Você não pode falar tudo que você pensa, você tem que cuidar com aquilo que você ouve, você não pode passar adiante, ou seja, o mundo adulto tem muitas regras diferentes do mundo da criança. Mas quando a gente traz a espontaneidade, ou seja, na alma a gente traz uma verdade, como quando a gente era criança e dizia, né? Tô com fome, chegava na casa da visita, olha, não vai, a gente vai fazer uma visita lá, você não vai me pedir para comer nada, hein? Eles vão oferecer alguma coisa, e se não oferecer, depois a gente come em casa. A gente chegava na casa da visita, aceitam uma água, um refrigerante? Sim. Querem comer? Aceita? Sim. E a mãe só olhava para nós assim, tipo, meu Deus, eu vou dar uns tapas nessa criança quando chegar em casa. Então, é essa espontaneidade da criança, que é gostosa, né? Então, a gente pode celebrar a cura dessa criança quando a gente faz isso. E aí, lá no Salmo 27:10, a gente tem um texto que diz: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, eu não sei, pode ser que você tenha perdido a mãe ou o pai quando pequena. E isso tenha mudado toda a sua vida, tenha feito da sua vida uma experiência muito difícil, muito sofrida. Mas eu quero te dizer que Deus, que é o teu Pai, o teu Criador, antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Esse Deus maravilhoso, ele tem um propósito para você estar aqui. Você não está aqui ao acaso, não, só porque seu pai e sua mãe, numa noite lá, tiveram você, né? Fizeram você com amor ou sem amor, não importa. Você não está aqui por isso, ao acaso. Você está aqui porque você é irrepetível. Nunca vai haver uma pessoa igual a você. Nunca.
Nunca houve antes e nunca vai haver depois que você passar por aqui. Então, Deus, quando te criou, tinha um propósito para sua vida. E Ele trouxe você aqui nesse tempo, nessa família que você veio, nesse ambiente, passando por essas circunstâncias todas de vida que você passou e que você pode estar passando ainda, tá? Porque Ele tem um propósito. O que você veio aprender com tudo isso que você passou? O que você veio, depois do que você já passou, o que você veio ensinar para as pessoas? Eu aposto que essa experiência que você teve te ensinou algumas coisas. E o que que você veio fazer aqui? No que você é muito boa? O que que você faz como ninguém? Um crochê, uma pintura, um bolo, ou você redige um texto, ou você é muito boa em cálculos, ou você é ótima enfermeira, ou você. O que que você é muito boa? Em alguma coisa você é, eu tenho certeza absoluta. Então, nós precisamos curar essa criança. Essa criança que ficou lá atrás da nossa infância, porque a gente cresce e deixa ela lá, ela precisa ser acessada. E a partir de agora, a gente vai fazer isso. Eu convido vocês agora a deixar o celular ali do ladinho. Convido vocês que quiserem participar desse momento a se sentarem confortavelmente numa cadeira ou numa poltrona, se você ainda estiver aí fazendo alguma coisa. Se aquiete agora, sente-se um pouco. Vou pedir para você respirar fundo, começar a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma viagem, nós vamos acessar essa criança que mora dentro de você. Criança essa que pode ser que você tenha deixado lá atrás, em algum momento da sua infância. E agora nós vamos visitar essa criança. Então, que você mantenha agora os seus olhos fechados. Quero que você respire fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca. Pode ser que algumas se sintam muito ansiosas, não consigam parar quietinhas, fechar, mas eu te convido, se esforce agora. Feche os seus olhos, inspira profundamente, solta o ar pela boca. Quero que agora você visite um cômodo da casa onde você era criança. Quero que você se imagine mais ou menos com 7 aninhos de idade. Onde você estava? Como era essa casa que você morava? Quantas pessoas tinham lá? Quero que você entre e lembre do seu quarto. Como é que era esse quarto? Era pequeno, era grande? Que cor era a parede desse quarto? Você lembra? Talvez do piso, de algum pôster, alguma imagem que tinha na parede. Quero que você agora se lembre desse quarto, se lembre de você. O que você tinha nesse quarto? Alguma coisa que você gostasse de brincar? Uma vassourinha? Uma boneca? Talvez uma boneca de espiga de milho? Talvez panelinhas? Quais eram essas coisas que você brincava? Uma bola, um peão? Quero que você olhe agora e se lembre do seu rosto, criança. Como é que era a sua carinha? Você era gordinha? Era magricela? Tinha cabelo comprido? Tinha cabelinho curto? Usava franja ou não?
Usava vestidos ou não, era moleca, usava shortinho e camiseta. Quero que você lembre agora. E agora eu quero que você olhe dentro desse quarto e que você veja você criança. Só que agora nós vamos trazer você para o papel de adulto. É você hoje, adulta, olhando para aquela menininha lá no quarto. Olha para ela, olha a carinha dela. Nesse momento, você olha para ela, que é você, criança, e essa criança sorri para você. Então, você se aproxima dela. E essa criança, que é você pequena, estica os braços para te abraçar. Então você se agacha, você se abaixa da altura dela e você recebe esse abraço muito gostoso. Essa criança que te abraça é você. Essa criança que te abraça é você mesma que ficou lá atrás na infância. E agora eu quero que você olhe para essa criança e diga para ela: em algum momento eu me desconectei de você, mas eu estou voltando agora para te buscar, porque eu entendo que eu e você somos uma só. Me perdoe pelo tempo que eu te deixei aqui. Agora eu me reconecto com você e eu quero que você venha comigo para a vida que eu tenho hoje, de adulta. Eu quero te convidar para você vir fazer parte da minha vida de novo. E essa criança olha para você, sorri e diz: eu amo você. Tudo que eu queria ser quando criança é a mulher que você é hoje. Então, sim, eu aceito ir com você. E você abraça essa criança e a partir de agora você traz ela junto com você. Você dá a mão para essa criança e vocês olham esse que vai ficar lá na memória, na infância, mas a sua criança interior vem agora com você, de mãos dadas. Vocês agora seguem e eu quero que você sinta o amor, o carinho, a alegria dessa criança estar agora junto com você. Essa criança precisava ser amada, olhada, acolhida, protegida, e a partir de hoje é você, mulher adulta, quem vai cuidar, proteger e amar essa criança. Eu quero agora que você comece a respirar fundo, que você comece a retornar para a sua vida adulta, que você agora comece a abrir os olhos de volta e quero que você sinta a presença dessa criança com você.